Olá, meu nome é Júlio Barbosa e você seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aconteceu. As 7 maravilhas do mundo antigo podem ser consideradas façanhas da engenharia, ou mesmo o ápice de obras arquitetônicas surpreendentes. Basicamente, se trata de diferentes obras grandiosas construídas na antiguidade. Mas por que só 7? E quem decidiu quais seriam as maravilhas? E apesar do mundo estar repleto de grandes construções feitas pelo homem, os gregos escolheram o número 7 por pura superstição, pois para eles este número tinha um significado espiritual e representava a perfeição. Quanto a quem escolheu, existem vários nomes, como o poeta Antípatro de Sidon, o matemático Filão de Bizâncio, Calímaco de Cirene e o grande historiador Heródoto. Quais são as 7 maravilhas do mundo antigo? Neste vídeo, a gente vai começar falando de 3 delas, mas logo em breve soltaremos a parte 2 falando das outras. E que tal começarmos falando da estátua de Zeus? Como muitos de vocês devem saber, Olímpia era um santuário na Grécia Antiga, lugar onde aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos. Lá também foi a casa de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Feita pelo escultor Fídias para o Templo de Zeus por volta de 435 a.C., a obra mostrava Zeus sentado em um trono de cedro decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. Isso mesmo, mostrava no passado, porque infelizmente a estátua se perdeu no tempo. Com cerca de 12 metros de altura, a obra representava Zeus sentado, segurando a estátua de Nike, a deusa da vitória, em uma das mãos. Na outra, ele segurava o seu famoso cetro com uma águia na ponta. Dizem que a estátua era tão grande que mal cabia no templo. A estátua de Zeus permaneceu por 8 séculos em Olímpia e chegou a sobreviver ao imperador romano Calígula. Porém, no decorrer dos anos, ela acabou se perdendo. Alguns estudiosos acham que ela pode ter desaparecido durante a destruição do templo, em 426 d.C. Outros acham que ela foi consumida pelo fogo depois de ser levada para Constantinopla. Talvez a humanidade nunca descubra qual foi o seu verdadeiro paradeiro. Enquanto isso, ficamos apenas imaginando como seria uma das maravilhas do mundo antigo. E se ninguém sabe exatamente como era a estátua de Zeus, os jardins suspensos da Babilônia conseguem ser ainda mais misteriosos. Os relatos contam que esses jardins apresentavam um nível de engenharia muito à frente do tempo em que foi construído, já que conseguir manter vivo um jardim no deserto do Iraque não era nada fácil. Existem 2 teorias sobre a possível existência deste lugar. Uma delas fala que o jardim foi construído pelo rei babilônico Nabucodonosor II, para confortar sua esposa que sentia falta da vegetação da sua terra natal. A irrigação era feita através de um sofisticado sistema de bombas e tubulações que trazia água do rio Eufrates. A outra teoria é que esses jardins existiram, mas não na Babilônia. Eles foram construídos pelo rei assírio Senaqueribe e ficavam localizados em seu palácio em Nínive. Mas a verdade, caros amigos, é que apesar de estar na lista das 7 maravilhas do mundo antigo e ser citada em várias obras antigas, ainda não existem evidências conclusivas de que os jardins realmente existiram. Antípatro de Sidon, um dos homens que eu citei a quem é atribuído o título de criador da lista, escreveu no século 3 a.C. que já tinha visto algumas das 7 maravilhas, mas que quando bateu o olho no templo de Ártemis, que subia às nuvens, pensou: fora o Olimpo, o Sol nunca viu algo tão grandioso. Localizado em Éfeso, onde atualmente fica a Turquia, o templo foi construído e reconstruído pelo menos 7 vezes. Os relatos contam que 12 blocos cilíndricos foram colocados para erguer o templo e que tinha cerca de 20 metros de altura e contavam com 127 colunas. Na parte inferior está a estátua de Ártemis, com mais de 15 metros de altura. A obra era feita de ouro, prata e ébano. A construção contou com a força de trabalhadores e animais que retiraram o mármore de uma pedreira que ficava a 8 quilômetros do templo. A primeira destruição foi durante a inundação no século 7 a.C.
Depois, um incendiário chamado Herostratus, que queria muito ser famoso, a destruiu mais uma vez no ano 356 a.C. Ainda houve a destruição dos godos, um povo germânico no século III. E com o tempo, as pessoas foram se convertendo ao cristianismo e o interesse pela deusa foi se perdendo na história. Atualmente, a única coisa que resta no local do templo é apenas uma das 127 colunas originais. E aí, vocês gostaram da primeira parte das 7 maravilhas do mundo antigo? Se sim, já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, porque logo publicaremos a parte 2. Um grande abraço e a gente se vê no próximo Aconteceu!